Então, hoje a gente vai continuar aqui e vamos ao início e ao final ao mesmo tempo, porque vamos revisar grande parte das atividades feitas até agora e também apresentar a nossa conclusão aqui, com todos os módulos sendo utilizados para a execução do nosso jogo final, que é o 248. Antes de tudo, vou rodar ele aqui mais uma vez, para poder a gente ver como é que ele está tudo certinho. A gente pode começar a partida, vou começar com a partida 3x3. E a lógica do jogo é aquela que eu vou apresentar, acho que a gente já está bem familiarizado. Vou para cima, somar com 4, 8. A cada partida ele adiciona ou um 2 ou um 4 aleatoriamente no tabuleiro. E a gente consegue, por meio das setas, ir jogando aqui. Pra falar a verdade, ele é um jogo que a princípio eu achei... Ele é na verdade muito simples, mas é bastante divertido. Deixa eu ver... Beleza, game over. Tem aqui, a gente exibe aqui o recorde e também o histórico de partidas. Esse daqui é o tamanho do tabuleiro. Beleza, bora ver como a gente fez isso daqui, como a gente guardou o tamanho, como a gente fez o score. Vamos lá. A gente tem que ter a função main. Acho que é importante a gente vir aqui seguindo por ela, que aí eu consigo, a partir dela, ir visitando os módulos que foram utilizados, né? Fica bem legal de dar um norte para essa situação. Aqui tem alguns comentários, eu não vou lendo todos eles, mas vocês podem ler durante o vídeo, pausar, dar uma olhada. O próprio código também é autoexplicativo, se quiser baixar no GitHub, testar, mudar alguma coisa, se tem alguma teoria, se você acha que pode melhorar, fique à vontade, o projeto é aberto, tá aí, de graça, você pode pegar e utilizar como material de estudo. Vamos lá. Primeiro eu mostro essa mensagem aqui, que não é nada em especial, somente uns prints, ele não é uma função void, ela não retorna nada. E beleza. Tem a mensagenzinha aqui, eu inicio o score. Esse score ele é em formato, esses scores aqui, em formato de lista, e ele vai receber outras listas com aqui, ó, cadê? Game over, aqui, ó, é aqui a hora em que o score é populado. Ele vai ser populado com outra lista que vai receber o tamanho e o score. Você pode perceber que aqui eu tô utilizando um formato de matriz. No caso, a tabela lá de score vai virar uma matriz, onde aqui é uma linha. No caso, a cada linha vai ter o tamanho e vai ter o score. Exatamente como está lá na execução. Tanto que depois, no final, quando eu peço a opção de mostrar o score, ele pega e usa a própria função montar tabuleiro para poder montar o score. Por isso que fica formatado ali, tudo certinho. Ok? A gente também tem um recorde aqui, que é uma variável comum, inicio ele com 0, e chegar aqui no final da partida, ele compara. Se o score da partida for maior do que o recorde, então o recorde recebe o score. A gente também tem aqui esse ficar menu, que a gente não estava permitido a usar o break, então tem muitas variáveis isso daqui, ficar menu, tem status, tem menu de tamanho, entendeu? Isso aqui tá true, só para poder, quando eu terminar aqui, quando eu verificar que tudo foi escolhido corretamente, o usuário escolheu tudo certinho, aí eu posso pegar e trazer ele aqui como false, para poder finalizar. Aqui, ó, ao invés de ficar menu, aqui, ó, false dele aqui, beleza. É só nesses menus aqui, ó, por exemplo, se eu venho aqui e eu não tenho nenhuma opção, tipo A, ele dá entrada inválida e ele repete o menu. Por quê? Ó, se a opção for 1, for 0, se a opção for 1, se a opção for 2, se não for nada disso, ele dá entrada inválida. E como a gente está num laço de repetição, onde a condição do laço ainda se prova verdadeira, ele vai voltar para o laço, então ele me exibe o menu de novo. Isso aqui é um ótimo formato para você trabalhar com menus, com verificação de entrada de usuário. Fica a dica aí, se você tem problema com isso daí, bem legal. Uma coisa também que eu usei bastante aqui, nesse menu do tamanho, eu estou recebendo aqui, tem um jeito melhor de fazer isso, que é no caso, por exemplo, como a gente está esperando um número, se o usuário digitar
uma letra, a gente teria um type error no Python. E eu não quero que ele tenha isso, né? Então eu estou lendo primeiro os números como strings. Pode ver que aqui, ó, quando eu dou um input, eu não transformo esse dado. O input por padrão é a mesma coisa que eu fazer isso daqui, ó. Eu estou lendo como string. Eu não estou lendo como inteiro de fato. Então, para que eu estou fazendo isso? É para poder eu ler primeiro como string, como caractere, e eu tenho aqui uma lista de caracteres que são números. E se estiver nessa lista aqui, que é a lista dos permitidos, que eu indico aqui, ele vem e, ó, esse tamanho está então inválido, ele transforma agora para inteiro e dá o false aqui para poder sair do laço infinito, o laço quase infinito do menu tamanho. Beleza? Senão ele dá um tamanho inválido. Isso aqui é de praxe, se parece muito com o que a gente fez aqui no menu principal. Só que no principal eu já estou lendo aqui, já estou pegando como string mesmo, já por causa disso. Tem um jeito bem melhor, depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, que é usando o try e o except, que é justamente para você tratar erros no Python. Seria bem mais recomendado. Mas vamos lá, por enquanto é isso. Eu venho aqui, gero o tabuleiro, passando o parâmetro n do tabuleiro que a gente já viu lá na explicação do tabuleiro em si, de gerar o tabuleiro. Como n, como o tamanho. Ele vai gerar o tabuleiro, se o tamanho for 5, 5 por 5, é sempre o tabuleiro quadrado. E ele inicia sempre por zeros. Então vai vir um tabuleiro 5 por 5, por exemplo, todo zerado, cheio de zeros. E depois a gente vem aqui e monta um tabuleiro legal, tranquilamente. Na verdade, eu acho que esse tabuleiro aqui, se gerar tabuleiro, vai gerar um tabuleiro. É isso. Ele vai preencher. Deixa eu dar uma olhada. Na verdade, ele vai preencher 2 lugares. É isso que ele faz. Ele começa zerado e sorteia aleatoriamente 2 lugares para poder ser preenchidos. Por zeros, ou não, por 2 ou por 4. Ele não vem zerado. Beleza, então ele gera aqui o tabuleiro. Ele vem aqui o score da partida. E agora a gente vem aqui, ó. A gente inicializou a variável scores no plural para poder armazenar aquela matriz, aquela tabela de scores. A gente já também inicializou o record, mas aqui a gente tem da partida. Pode perceber que aqui dentro do menu global ele é só uma parte, então esse score aqui ele é muito variável. Se ele for maior do que o record, ele vai virar global e vai vir aqui para record. Mas por enquanto ele é uma coisa aqui da partida, entendeu? Vamos lá. A gente começa aqui inicializando a variável status, que essa status é agora para a partida, que é a mesma coisa naquela situação de não poder usar o break. E a gente depois, se a gente tiver a partida tudo certinho, a gente vem e coloca um falso para poder sair do laço. Aqui é o score, estou baixando o score, ele vai iniciar como 0, né? E ele recebe essa jogada. Essa jogada aqui, a gente já viu, ele está recebendo tudo certinho. Só aceita jogadas válidas e retorna essa jogada. Se não for jogada válida, então ele volta e diz que a jogada não é válida. Beleza. A gente vem aqui agora e o tabuleiro vai ser movimentado de acordo com a jogada. A gente tem aqui a função movimentar tabuleiro. Essa função recebe o tabuleiro e vai receber a jogada. Como é que a gente faz essa função aqui de movimentar tabuleiro? Vamos lá dar uma olhada nela. Podem ver, a gente tem aqui uma descrição simples, podem ler. A gente tem a função auxiliar. E o que essa função auxiliar faz? É ela que vai ser retornada. A gente vai estar sempre analisando essa função auxiliar não, no caso essa lista auxiliar aqui, que ela vai virar uma matriz. O que a gente vai fazer com ela? A gente vai estar sempre analisando esse tabuleiro, que é uma matriz, e vamos estar montando esse auxiliar já movimentado. Como é que a gente faz isso? A gente tem a função já mover zeros. Percebe que a gente mover os números para a direita é a mesma coisa, é sinônimo em sentido de dizer que a gente vai mover os zeros
para a esquerda, considerando que o 0 aqui não é número, porque o 0 é meio que um valor nulo, já que não dá para somar nem fazer nada com ele. Então o 0 é um nulo, a gente tem que considerar ele como nulo. A gente mover os números para a direita e mover os nulos para a esquerda é a mesma coisa. A gente já tem aqui a função de mover nulos, mover os zeros. Então o que é que eu faço se o usuário me pedir para poder mover para a direita todos os números? Eu pego a matriz do jeito que está, já que a matriz ela tem por padrão as linhas, então eu posso percorrer linha por linha desse tabuleiro, dessa matriz, e eu crio uma nova linha dessa linha atual com a função mover zeros, movendo todos os zeros para a esquerda. Depois eu adiciono essa linha já com todos os zeros movidos para a esquerda, portanto todos os números movidos para a direita, como está aqui o usuário me pedindo, e eu adiciono ao meu auxiliar. Então meu auxiliar agora já vai ter a primeira linha com os zeros todos movidos. Eu faço isso com todas as linhas. Então se eu tiver uma matriz normal ali, ela vai pegar, no caso, tem a primeira linha, tem a segunda linha, tem a terceira linha, se for uma matriz de, no caso, 3x3, e ele vai mover tudo ali, de linha em linha, ele vai lá e move. A gente tem aqui a mesma coisa, só que o inverso para a esquerda. Eu começo com a esquerda e movo os zeros para a direita. E aqui, para mover para baixo e para cima, a gente tem uma sacada muito legal. Não sei se vocês lembram da função transpor matriz, mas o que é uma matriz transposta? Pesquisem na internet, porque esse vídeo aqui vai ter que ficar um pouco curto, não posso me prolongar muito. Mas basicamente é uma matriz girada. Você vai girar a matriz, vai fazer esse movimento de rotacionar a matriz. Quando a gente rotaciona, então as linhas viram colunas e as colunas viram linhas. Concorda comigo que se a gente tem uma matriz sendo representada por lista com lista dentro de lista, fica difícil você pegar as colunas em si, porque, por exemplo, qual é a coluna 2? A coluna 2 vai ser sempre o segundo número de cada lista que está dentro da lista maior que representa a matriz. Fica muito difícil percorrer isso. Então o que eu posso fazer para poder somar os números verticalmente? Eu posso transpor essa matriz, então ela vai virar, digamos que as posições que agora estão na vertical vão ficar na horizontal. Então eu vou conseguir percorrer elas como linhas. Já que elas são linhas, agora eu posso fazer a mesma coisa e utilizar a minha função mover zeros. É isso que eu faço aqui. Vocês podem pegar a função transpor matriz, isolar ela no arquivo, testar ela, anotar no papel. Vocês podem pegar um papelzinho, desenhar a matriz e girar o papel para poder vocês entenderem bastante isso daqui, porque é muito legal e é importante para vocês terem uma noção melhor de matrizes, de listas e por que eu fiz isso daqui, entender o código em si. Mas basicamente é isso, eu transformo as colunas em linhas, já que eu preciso mover as colunas para poder somar, para poder mover verticalmente, eu transformo em linha e eu faço a mesma coisa que eu já fiz com as linhas aqui em cima. Depois que eu faço isso, eu venho aqui e transponho ela de volta. Até aí tudo bem? E vamos lá. Mesma coisa aqui com para cima, né? Só que é o inverso. Fechar aqui e vamos continuar o código. Depois que eu tenho todos os zeros movidos para o lado oposto do que a gente quer que mova os números, que é realmente isso que a gente faz, mas a partir de agora eu vou pegar e vou dizer que eu movi os números. Então depois que eu tenho todos os números movidos, por exemplo, para a direita, se foi o que eu pedi, falta eu somar os números adjacentes, não é isso? Então eu posso vir aqui, ó. Cadê? Tabuleiro. Ok. A gente vem aqui, ó, o somado, essa variável somado, você vai entender nesse instante porque eu estou guardando uma variável e não estou atribuindo direto ao tabuleiro. Vai receber somar tabuleiro e vem aqui tabuleiro e jogada. Como é que funciona essa função aqui de somar tabuleiro? Essa função de somar tabuleiro, ela recebe o tabuleiro e ela faz a mesma coisa que a função de mover, só que tem um detalhe sutil. Primeiro que não é mover zeros, agora é somar adjacentes. Isso daqui eu praticamente já aproveitei. Eu fiz um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, colei e substituí essa linha. É basicamente isso. Se você já tem a função de somar adjacentes pronta e a de mover zeros pronta, é isso.
É só montar essa estrutura aqui de você transpor a matriz e tal. E tem um detalhe que quando a gente recebe aqui, a gente recebe um atributo interessante em soma adjacente. Vamos vir aqui, ó, vamos lá olhar em soma adjacente. Soma adjacentes, ela retorna tanto o aux, que no caso a gente está somando aqui linha por linha, tanto adjacente, soma adjacente, quanto mover zeros, elas recebem linhas. Isso aqui a gente não tá trabalhando com a matriz em si, tanto que a gente usa ela aqui em somar tabuleiro, passando linha por linha, né? Então aqui é uma linha, ó, ela recebe uma linha. Tanto que eu nem coloquei lista nem nada aqui, eu botei linha para ficar bem autodescritivo. Beleza. Aqui não entrando bastante no cerne da questão, tem alguns detalhes aqui que eu posso dividir em outro vídeo, mas a gente vai ter o score aqui, e toda vez que a gente tem um número somado com outro, no caso eu tenho dois quadros lá, que estão alinhados e adjacentes horizontalmente. Eu aperto para a direita e eles conseguem ser somados, a gente vai fazer 4 com 4, isso vai dar 8, e o resultado dessa soma, esse 8, ele é guardado no score também, ó, mais igual, atual, mais próximo, entendeu? Além de a gente ter que auxiliar, fazendo todo esse trabalho aqui para poder retornar uma linha somada, a gente tem também o score que recebe esse valor aqui, sabe? Da soma. E depois a gente retorna a linha somada e o score. Isso daqui esclarecido, a gente vem aqui, ó, nova linha, vai ser somar adjacentes, chamando tudo certinho aqui, ó, 0. 0 por quê? Quando eu coloco um retorno duplo em Python, ele vai me retornar uma tupla com os dois elementos. E respeita a ordem aqui que eu dei na hora de escrever. Então isso daqui vai ser o elemento 0 da minha tupla de retorno, isso daqui vai ser o elemento 1 da minha tupla de retorno. Vamos lá. A gente tem a matriz somada em si e o 1 a gente tem o score. Então eu só estou pegando aqui, ó, estou recebendo o score da função de cada linha. Cada linha vai marcar um score, né, quando ela for somada. Esse score aqui, ó, que recebe de cada linha, eu estou de novo incrementando em outra variável score. E depois eu retorno esse score aqui. Aí tá aí tudo bem, vocês podem olhar o código, dar uma olhadinha, ó, tem tudo aqui certinho e tal. Podem executar, isolar essa função aqui, escrever, por exemplo, você pode vir aqui, ó, na soma adjacentes, escrever uma lista de números, uma linha sozinha, e usar ela separado aqui, você ir testando, escrevendo na mão, né? Isso aqui é bastante importante, você tem que testar. Vamos lá, vamos voltar. Como é que a gente está usando aqui a função de somar tabuleiro? Percebe que somado está recebendo os dois retornos, né? Está recebendo primeiro o retorno da matriz em si, que foi somada, e está recebendo o score dessa matriz. Então, o tabuleiro vai ser o somado 1, 0, o primeiro elemento, e o score vai ser o somado 1. Eu preferi colocar assim, separar aqui somado e depois colocar assim, porque fica mais legal, né? Fica muito grande, tem que reescrever isso daqui, mas é tranquilo. E a gente vê aqui o status do tabuleiro, vai receber status de tabuleiro. O que é isso? Vamos lá de novo. Isso daqui é bem interessante de ler isso aqui, ó. Recebe a matriz e retorna true, caso ainda existam jogadas possíveis, e false, caso não existam. O que é isso? Primeiramente, eu vou vir aqui e declaro os movimentos. E depois eu procuro os zeros. Porque se ainda existir um zero nessa matriz, então existe uma jogada possível. Eu já venho aqui e já procuro. Se existir, já venho aqui e retorna true. Quando a gente retorna no Python, no meio de uma função, a partir do retorno, nada é considerado mais. Então, se eu estou retornando aqui, ele não vai executar o resto do código. Já morreria aqui, já retornaria para lá um falso. Quer dizer que ainda tem uma jogada possível. Depois disso, se não tem nenhum zero mais, se o tabuleiro está tudo preenchido, ainda pode ter alguma coisa para se fazer, né? A gente pode ter ainda números adjacentes possíveis, passíveis a serem jogados. O que eu faço aqui? Eu faço a lógica mais simples possível para poder descobrir isso daqui. Eu venho
guardo um tabuleiro antigo e vou aqui, ó, de movimento em movimento, no caso W, tam, e procuro se eu fiz todos os movimentos que tinha para fazer, se eu mover para cima, para o lado, para a esquerda, para baixo, e o tabuleiro não continua igual. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que não tem mais nenhuma jogada possível, né? Então, se o tabuleiro for diferente, então quer dizer que mudou, né? Que tinha realmente uma jogada possível. Então, o nosso jogador pode continuar. Ele vai ter alguma coisa para jogar. Então, retorna true. E se ele passou por todas as jogadas que o jogador poderia fazer e não teve nada que disparasse esse true, então vai retornar false aqui no final da nossa função. É isso que o status do tabuleiro faz. Ele retorna true caso ainda existam jogadas possíveis e false caso ainda não existam. E é legal porque o status aqui que a gente vai dar como status do tabuleiro é o que determina se a gente vai continuar no laço do jogo. Então, isso daqui, se retornar false, no caso, se não existir mais jogada possível, ele vai retornar false. E quando chegar aqui, ó, no else, desse status for true, chega aqui nesse else aqui, a gente vem e só atribui aqui o recorde, se for realmente um recorde, atribui o score com o tamanho que foi escolhido ali a nossa lista de scores e beleza, dá game over aqui e exibido o score. Agora, se ainda existir jogada possível, o que ele faz? Ele vem aqui, se status for true, deixa eu lembrar aqui o que eu estava fazendo. A linha, coluna, zeros. Ah, entendi. Isso daqui é para poder, porque a função de retornar status, ele não diferencia se ele retornou uma jogada possível com tabuleiro cheio ou uma jogada possível com tabuleiro ainda vago. Ele não diferencia. Eu não quis também fazer essa diferenciação aqui porque vai ficar muito complexo. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou procurando aqui alguns zeros dentro do tabuleiro. E se existir zeros ainda, se existir espaços para poder adicionar números, você lembra que a cada jogada ele adiciona um número aleatório, 2 ou 4 no tabuleiro? Então, se existir ainda esse espaço para poder gerar, eu vou gerar um número aleatório e vou montar meu tabuleiro de novo. É isso que ele faz. E se não existir, ele só continua com o tabuleiro igual e a gente continua o jogo, ele vai montar o tabuleiro também. Isso daqui é para poder não dar erro, sabe? Porque se eu executar, tipo, se a função aqui de status tabuleiro retornar true, porque o tabuleiro está cheio, mas ainda existem números adjacentes a serem somados, não vai ter espaço para poder a gente procurar uma posição aleatória e gerar um número aleatório. Então, vai dar erro. Essa função aqui de gerar aleatório vai dar erro pra gente. Por isso que eu estou fazendo essa verificação aqui dos zeros. Beleza, a gente já fechou aqui a nossa opção 1, nossa opção 0 na verdade. Vamos aqui pro 1. O 1, ele procura aqui se tem algum elemento no score, no caso se ele é igual a 0. Se ele for igual a 0 aqui, ele diz que não tem jogadas. E se não for, ele retorna tudo certinho aqui, ó. Melhor jogada até agora, retorna score, o recorde. E uma lista aqui, primeiro ele monta aqui um cabeçalho de uma tabela e depois ele vem aqui usando a função, reutilizando a função de montar tabuleiro para montar os scores, já que eu deixei ele aqui em formato de matriz. Se for igual a 2, no caso a gente pedir para sair, ele vem aqui, ó, jogo finalizado, e a gente vem aqui, como eu disse que a gente não está usando break, a gente transforma em false, ou ficar menu, e beleza. Se não for nada disso, ele dá a opção inválida, tentar novamente, e a gente volta para cima aqui, e ele pede de novo essas opções aqui, a gente começa a partida, exibir recorde ou sair do jogo. Bom, basicamente é isso. Espero que esse jogo tenha sido divertido para poder fazer para você, tanto quanto foi para mim, que você tenha aprendido bastante. E até a próxima, né?